Sejam bem-vindos para a continuação do estudo do livro do Apocalipse, versículo por versículo, aqui no canal Maná de hoje. Eu sou o pastor Luiz Antônio. Hoje nós vamos começar o capítulo de número 4. O capítulo de número 4 tem 11 versículos. E para o comentário não ficar muito longo, nós vamos dividir esse capítulo 4 em duas partes, duas aulas. Hoje nós vamos então dos versículos 1 a 5. E aí na próxima aula a gente vai do 6 ao 11, para facilitar o entendimento e também não ficar uma aula muito longa, né? Hoje nós vamos então ver a parte 1 desse capítulo. O capítulo 4 é uma visão poderosa que o apóstolo João teve enquanto estava exilado na ilha de Patmos. A parte 1 do capítulo 4 a gente pode dividir em outras 4 subdivisões para facilitar o estudo. Na parte 1 aqui, então, a gente vai ver a visão do trono de Deus, que é o Apocalipse 4, de 1 a 5. Aqui João vai falar das coisas que ele viu. E na parte 2, na próxima aula, a gente vai ver os 4 seres viventes e a adoração celestial, a contínua adoração celestial. Hoje, então, dividindo em 4 partes, essa primeira parte do capítulo 4, nós vamos ver a porta aberta no céu, versículo 1, o trono de Deus, versículos de 2 a 3, os 24 anciãos, que é o versículo de número 4, e nós vamos ver os 7 Espíritos de Deus, que é o versículo de número 5. E bem dividido assim, fica bem fácil da gente estudar e entender. Lembrando você que se você quiser, você pode adquirir a apostila completa desse comentário do Apocalipse. São 355 páginas em PDF, eu envio direto no seu e-mail ou no seu WhatsApp. Apenas R$100 você faz o Pix, identifica lá que é a apostila que você está comprando, deixa aqui no comentário seu e-mail, o seu número de telefone e eu envio para você a apostila. Depois, assim que eu enviar, eu apago aqui o comentário para não ficar o seu e-mail e seu telefone aqui na descrição, tá bom? Versículo 1 do capítulo 4. Depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como voz de trombeta falara, eu ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre ele. E o que estava assentado era na sua aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E o versículo 5, e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então a gente vai investigar até o versículo 5 na aula de hoje. Versículo de número 1, e depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E estas coisas aqui, depois das quais começam a acontecer outras coisas, né, sobre as quais eu já vou falar, se refere também às 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia, que nós terminamos de interpretar na última aula, tá bom? O link de todas as 11 aulas anteriores está aqui na descrição. Dê um clique, você pode acompanhar todo o Apocalipse até agora. Se você está começando a ver hoje, se essa é a primeira aula que você está vendo, dê um clique no link da descrição, você vai poder ver todo o comentário até agora e depois continuar daqui para frente. E a partir agora do capítulo 4 se inicia um novo quadro, né? Uma nova série de coisas. A partir de agora, para nós que interpretamos o Apocalipse na visão futurista, a partir de agora até o final, todo o livro é futurista, é de linha extrema profética, tá bom? Tudo que vai acontecer a partir de agora ainda não aconteceu segundo o nosso modo de interpretar. Tem pelo menos 5 formas de interpretar o livro do Apocalipse que você pode ver nessa aula aqui, métodos de interpretação, está no card aqui para você assistir.
A palavra depois aqui, ela estabelece então cronologia. Nós temos coisas antes e coisas depois. As coisas que vêm depois é o que nós vamos continuar agora estudando. A palavra depois, então, estabelece uma divisão cronológica aqui no livro, né? Como eu disse, então, coisas que já aconteceram e coisas que ainda vão acontecer. E antes desse depois aqui, João estava vendo coisas acontecendo na terra. Agora ele vai começar a ver coisas acontecendo no céu. Inclusive é a divisão que nós fizemos aqui do livro para estudar hoje. A gente tem pelo menos uns 5 depois no livro que são interessantes. Olha, escreve as coisas que tens visto e as que são e as que depois dessas vão acontecer. Apocalipse 1:19. Depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como voz de trombeta que tinha falado comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. É o Apocalipse 4:1. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. É o Apocalipse 7:1. Nós temos outro depois. Depois destas coisas olhei e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todos os povos, tribos, línguas e nações, estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Apocalipse 7:9. Se você quiser saber o que são essas palmas nas mãos dessa multidão, veja esse vídeo aqui, bastante interessante. Você vai gostar de ter essa explicação. Então a gente tem aí 9 depois destacados nesse livro. Então depois destas coisas, aqui no Apocalipse 4, faz divisão entre as coisas que estavam acontecendo e as coisas que começariam a acontecer. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Com essa porta aberta aqui então se inicia a parte profética do livro. Embora que a ação profética em si mesmo só começa depois, né, no capítulo de número 6. Essa é a terceira porta que a gente encontra no livro do Apocalipse. A primeira é figurada e ela foi uma porta de oportunidade para anunciar o evangelho. Como eu falei, eis que diante de ti pus uma porta aberta. A gente tem até um vídeo gravado exclusivamente sobre essa porta aqui no canal, tá bom? Vou deixar na descrição para você assistir. A segunda porta é a porta do coração dos crentes de Laodiceia, na qual Jesus batia, que se abrissem ele entraria e cearia com eles. E a terceira porta que a gente vê é a porta da revelação. Através dela, Deus mostrará aos seus servos as coisas que depois destas devem acontecer. E depois destas coisas olhei, e eis que uma porta estava aberta no céu, e a primeira voz, como que de trombeta, que eu ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. A primeira voz, como que voz de trombeta, que eu ouvira falar comigo. No capítulo 1 e versículo 10, João ouve essa voz como de trombeta estando na terra. Agora, aqui, no 4:1 do Apocalipse, ele ouve essa voz que fala com ele do céu. Inclusive, nós temos aqui uma parte que mostra realmente a posição na qual a voz estava. Porque a voz se dirige a ele e diz: sobe aqui. Ou seja, agora a voz está em outro lugar. A voz está falando com ele agora do céu. Primeira vez na terra e agora do céu. João então é levado, João então é transportado, né, dessa dimensão, desse estado de coisas físico, terrestre, para a posição celestial, para agora ele então começar a ver as coisas que brevemente devem acontecer. Lembrando que o Apocalipse é caracterizado e é dividido em 4 grandes visões que João teve em espírito, sendo arrebatado em espírito. Todas as coisas que João está vendo, elas ainda não tomaram lugar na linha temporal, ainda não sucederam na história da humanidade, né? Por isso João está arrebatado em espírito, para que fora do espírito ele possa ver coisas que ainda estão no futuro. E o versículo 2 já mostra para nós aqui esta divisão quádrupla das visões do Apocalipse. Aqui nós temos: e logo foi arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Logo foi arrebatado. Esse logo aqui é uma expressão que caracteriza um sentimento de urgência, da iminência do cumprimento das coisas do livro do Apocalipse. O vocábulo aqui, o termo imediatamente, aparece apenas 5 vezes no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, mais de 65 vezes. Então perceba
que o Novo Testamento traz mensagens urgentes, principalmente esse livro aqui. Esse livro aqui, ele termina dizendo, certamente cedo venho, ora vem Senhor Jesus. Então, ele faz afirmações fortes, né, mostrando a urgência do tempo. Isso tudo para despertar as pessoas que estão dormindo. As cartas às 7 igrejas da Ásia, que nós terminamos de estudar na aula passada, por exemplo, são mensagens de despertamento, que serve para todas as igrejas em todas as épocas. Se alguém tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, se desperte, porque o tempo está próximo. Então, o livro do Apocalipse fala de coisas, de acontecimentos urgentes, iminentes. Aí a gente usando esse termo iminente, urgente, logo, né, parece conflitar com já 2000 anos de história da igreja e nada de iniciar o Apocalipse ou mesmo o arrebatamento da igreja, né? Mas não se esqueça que 1000 anos para Deus é como um dia e um dia como 1000 anos, né? Então, no programa de Deus, ele avisa com urgência, fala de coisas que brevemente devem acontecer. Mas para nós que estamos na linha temporal, cada dia é realmente 24 horas, uma semana, um mês, um ano, a coisa é lenta para nós, né? Mas da visão de Deus que fala conosco, não. É sempre urgente, rápido. É interessante a gente notar a atemporalidade dessas visões, das ações e de como João se movimenta entre o céu e a terra, né? E a gente percebe João aqui na linha temporal, nos acontecimentos descritos aqui na terra, daqui a pouco ele já está no céu de novo. E é muito fácil da gente entender que Deus é eterno, portanto não habita na linha do tempo. O tempo não afeta Deus de forma nenhuma, mas ele nos criou dentro da linha do tempo. Vou deixar alguns vídeos interessantes para você hoje na descrição, tá bom? O que é o tempo, como foi formado o tempo como devorador de vidas. Vários vídeos interessantes vou deixar para você na descrição. Dá uma olhadinha. Então, olha que legal. João é levado ao céu numa visão, no 4.1, que nós estamos estudando, fica lá no céu até o capítulo 9, no 10 ele já está na terra de novo, porque ele vê um anjo que desce do céu, é o 10.1, e ele permanece na terra até o capítulo 11, versículos 13, no 11:15 até o 19, a cena já volta a se desenrolar no céu de novo, e no 12, João já está na terra, mas no capítulo 14, versículos 18 e 19, a cena, a revelação já volta para o céu novamente. Então, João fica assim, ó, entre o céu e a terra, para ver as visões de Deus. E o versículo continua, e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre ele. A palavra trono, ela aparece 38 vezes, somente aqui no livro do Apocalipse, e ela revela, como eu disse em aulas anteriores, o poder real de Deus como Criador. Toda vez que o termo trono aparece nas Escrituras, ele está se referindo a poder. Trono, assentar-se sobre o trono, configura um estado real, uma pessoa com autoridade. Isso aqui então fala da soberania de Deus, da majestade de Deus, do domínio de Deus. Ele está sobre o trono. Então não é de se admirar que a palavra trono apareça tantas vezes, né, no livro do Apocalipse. Nós temos várias referências aqui, por isso que é legal você adquirir a apostila, faça esse investimento, adquira a apostila para você fazer uma leitura depois bem compassada, ler várias vezes, até tomar notas para suas aulas, para seus estudos e para você mesmo, né, interiorizar essas coisas e aprender detalhadamente sobre o Apocalipse. Todas as referências eu vou deixar aqui na apostila. A palavra trono aparecendo em vários lugares. E esse trono aqui no Apocalipse, como representação de poder, da autoridade, da soberania de Deus, às vezes ele está ligado a Deus, às vezes está ligado ao Filho. Isso mostra a autoridade tanto do Pai quanto do Filho, né? João capítulo 1, versículo 1 deixa muito claro para nós a natureza divina de Jesus. E Jesus reivindicou várias vezes durante seu ministério aqui na Terra que ele e o Pai eram um e tal. Então ele tem a mesma autoridade do Pai. O livro abre com a figura do trono, olha só, João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que era, que é e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então, nós temos aí no Apocalipse 1 e 4, o termo trono aparecendo, e fecha com a figura de um trono.
E ali nunca mais haverá maldição contra ninguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Apocalipse 22 e 3. Então o livro abre mostrando o poder e a autoridade de Deus representada num trono e fecha mostrando o poder, a soberania, a autoridade de Deus também representada num trono. Versículo de número 3, e o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Olha, você percebe a dificuldade de João de descrever aquilo que ele está vendo? De transformar tudo que ele está vendo, né? Eu digo até de diminuir a potência daquilo que ele está vendo, para que nós possamos entender. Ele pegou as pedras mais preciosas que tinha na época dele, que ele conhecia, para comparar as coisas, para significar, para caracterizar as coisas que ele estava vendo. E eu tenho certeza que mesmo assim ainda não chegou lá na descrição máxima. Porque a Bíblia diz que aquilo que a gente não viu, não ouviu e não sentiu são as coisas que Deus tem preparadas para nós, né? Então, ele descreveu, mas ainda não chegou no máximo, certamente. E o que estava assentado. O Pai é o que está assentado nessa passagem aqui. Ele está assentado porque ele assumiu a posição de autoridade como um rei. E ele se assenta no seu trono. Deus está sempre assentado no seu trono, dominando, né? Regendo todas as coisas. O livro do profeta Isaías, no capítulo 6, por exemplo, traz uma descrição do trono de Deus muito tremenda, né? O primeiro livro dos Reis 22:19 também traz uma descrição. E a Bíblia tem vários lugares onde Deus aparece no seu trono. E sempre acompanhado de uma comitiva. Lá no livro do profeta Isaías, eu gosto muito da versão revista e corrigida. A propósito, é a versão eleita por mim, né? Nós temos muitas outras versões da Bíblia, mas eu gosto da retórica da revista e corrigida. E lá nós temos em Isaías o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Então a gente vê ali Deus assentado sobre um alto e sublime trono. Esse alto fala de poder, né? Fala de potência, fala de lugar de destaque, alto e sublime trono. E o séquito é um acompanhamento de pessoas que seguem uma outra. Pode seguir por dever ou por dedicação. Ali, com certeza, está falando dos anjos de Deus. E aqui no primeiro livro dos Reis, 22:19, nós temos: então disse ele, ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Então aqui a gente tem também essa presença do trono representando o poder e a autoridade de Deus. O versículo de número 3, ele é importante porque ele vai falar do morfo de Deus. Morfo do grego, forma. Olha que interessante. E o que estava sentado era na sua aparência semelhante à pedra de jaspe sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono. E parecia esmeralda e tal. Então o que o versículo 3 mostra para nós aqui é a forma de Deus, o morfo de Deus. Inclusive, quando da kenosis, lá na encarnação do verbo, né, a Bíblia fala assim: sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O que mostra também que Deus tem uma forma. Deus tem um corpo, só é espiritual. É de outra substância. Nós estamos acostumados com o corpo físico, né? Tudo aqui no nosso mundo, no nosso estado de coisas, é físico. Nosso corpo é físico, composto por pelo menos 18 elementos que a gente encontra na Terra, e a gente tem também uma parte espiritual, alma e espírito, para quem é tricotomista, e para quem é dicotomista, corpo e espírito, ou corpo e alma. Veja essa aula aqui sobre dicotomia e tricotomia humana, você vai gostar, com slides e tudo mais. Então, esse negócio aqui, era na sua aparência, está falando, está tentando descrever a forma de Deus. Ezequiel, no capítulo 1, versículos 26 até o 28, ele tenta também descrever aquilo que ele está vendo. Então, Deus tem a sua forma. E nos antropomorfismos que a Bíblia apresenta, o homem, o autor ali, o amanuense, aquele que grafou a escritura, né? A Bíblia, está sempre tentando significar a forma de Deus. Essas afirmações antropomórficas que tentam significar, mostrar Deus, inclusive descrever sua aparência para nós,
elas são importantes porque elas descaracterizam certas filosofias e doutrinas, principalmente o panteísmo, que diz que Deus é tudo e tudo é Deus, que o universo e a natureza são Deus. Então, nessa visão, Deus está como que dissolvido no universo. Não tem diferença. Deus, a substância de Deus é a substância do universo e assim um pelo outro. Aqui na série Conceitos Teológicos e Filosóficos, estou deixando para você a explicação do que é panteísmo. Vai valer muito a pena. Lá nessa série, nós temos o que é panteísmo, panenteísmo, animismo, todos esses ismos aí das filosofias e religiões, nós temos discutidos nessa série, tá bom? O vídeo do panteísmo eu vou deixar no card, como eu falei. E a série eu vou deixar na descrição para você dar um clique e assistir, se você tiver interesse. Se você for um estudante, né? Matéria de bacharel, muito interessante, você vai gostar bastante. Então essa afirmação aqui do versículo 3, que diz que o que estava sentado sobre o trono tinha aparência, desliga ele da ideia panteísta, de que ele esteja dissolvido no universo, ou que ele seja como da mesma substância do universo. Deus não, Deus é separado completamente da sua criação. Deus não é da mesma substância da criação. E continua, e era semelhante à pedra de jaspe. Além dessa menção aqui, a gente lê sobre o jaspe, que eram os alicerces da Nova Jerusalém, no capítulo 21 e versículo 19. Também havia jaspe naquela estrutura grande da muralha da cidade celestial, no 21:18, e no brilho da capital do novo céu e da nova terra, Apocalipse 21:11. Então a aparência, assim, a glória, o resplendor daquele que estava sentado sobre o trono, João descreveu como parecendo com jaspe e sardônica. Olha aqui, vamos ver uma coisinha sobre a pedra sardônica. Plínio diz que o nome sardônica se deriva de Sardes, que é o lugar onde estava a igreja de Sardes, né? A cidade, e onde também se escavava, né? Onde se explorava e de onde era importada essa pedra sardônica. E ela compõe também o alicerce, o sexto alicerce da cidade celestial, Apocalipse 21:20, você pode conferir isso. Tem cor marrom escuro e meio avermelhada, parece uma pedra bonita, né? Alguns estudiosos sugerem que o jaspe simboliza a santidade de Deus e a sardônica simboliza a sua retidão. Ainda interpretando o versículo 3, agora no finalzinho, mas vou ler todo aqui só para você relembrar. E o que estava sentado no trono era na sua aparência semelhante à pedra de jaspe e à pedra sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. O arco celeste. O arco celeste é o arco-íris que a gente vê hoje em dias de chuva, né? Às vezes chove e o arco-íris aparece. O arco-íris, ele é um pacto, ele representa um pacto de Deus com os homens. Depois do dilúvio, Deus fez aparecer o arco celeste, o arco-íris, para que Noé visse, e diz que aquilo era a garantia de que Deus nunca mais destruiria a humanidade, nunca mais destruiria a terra, a vida sobre a terra com águas, como fez no dilúvio. Então, o arco celeste aqui está representando a segurança, a garantia, a proteção de Deus. E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia esmeralda. Então, esse arco representa essa segurança que a gente tem nas promessas de Deus, e principalmente na promessa de não mais ser destruído. É isso o que Deus está mostrando aqui para João no versículo de número 3. É isso que João vê. Perceba, olha, nós estamos agora no Apocalipse, o último livro das Escrituras, e o primeiro livro das Escrituras, com diferença de pelo menos 3.500 anos da grafia, da primeira grafia do livro da Bíblia, né? A Gênesis, registros do Gênesis e do Apocalipse se diferenciam por um longo espaço de tempo, né? Então a gente tem uma diferença muito grande de espaço de tempo, mas Deus ainda se lembra. O que mostra o conhecimento perfeito, arquétipo, necessário de Deus, né? Ele se lembra de tudo, e agora que ele está nos dando essa segurança. Então esse arco celeste representa essa esperança de que não vai mais ter destruição, não vai mais ter tragédia no estado eterno, no futuro estaremos protegidos. Versículo de número 4, e ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre esses tronos
24 anciãos vestidos de vestes brancas e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. 24 anciãos. Esses 24 anciãos aqui, eles têm uma representação peculiar, uma representação importante nas escrituras. E quero dizer que não são anjos, tá bom? Porque esses anciãos, eles cantam um cântico de redenção. Anjos não passam por redenção, os anjos não passam pela redenção. Quem passa pela redenção são os seres humanos salvos. Apocalipse 5, 8 e 9 mostram eles cantando, né, o cântico da redenção. E são 24, 12 da antiga aliança, os 12 filhos de Jacó, os patriarcas, e 12 da nova aliança, os 12 apóstolos do Cordeiro. Ao longo do comentário do Apocalipse, a gente vai deixar isso muito claro e bem explicado. A gente não vê no contexto das escrituras anjos sendo coroados ou assentados em tronos, né? Mas em Mateus 19, 28, a gente vê que Jesus falou para os seus discípulos que no futuro eles se assentariam sobre tronos e o ajudariam no governo. Então esses 24 tronos são representação de autoridade, como eu disse. Toda vez que trono aparece nas escrituras, está representando a autoridade. E os que se assentam sobre eles são aqueles que receberam autoridade. Os patriarcas no Antigo Testamento e os apóstolos do Cordeiro no Novo Testamento. E o versículo 5, para a gente encerrar o comentário de hoje. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Esses relâmpagos, trovões e vozes. No contexto profético, trovão, relâmpago e voz sempre manifesta o grande poder de Deus. No profeta Ezequiel, no capítulo 1 e 13, a gente vê fogo, a gente vê relâmpagos saindo ali do meio daquela visão dos seres viventes. Quando Deus se apresenta no Sinai para Moisés, a gente vê relâmpagos, trovões, também representando o poder e a glória de Deus, né? E assim a gente vê em outros lugares essa figura, né? Trovões, relâmpagos e vozes aparecendo. Isso aí é a manifestação do poder de Deus. Já que ninguém viu Deus na sua totalidade, né? Moisés viu uma semelhança de Deus. A gente tem nas escrituras outro lugar onde diz que vários homens viram Deus, mas sempre a semelhança, nunca a Deus na sua totalidade, na sua plenitude. Isso vai acontecer no futuro, quando nós formos arrebatados no estado eterno, então nós o veremos como ele é, mas por enquanto não. A gente não tem estrutura para ver Deus na sua glória completa. Na próxima aula, então, a gente vai continuar dos versículos 6 até o 11 para a gente encerrar, então, o comentário do capítulo 4 do livro do Apocalipse. O versículo 6 vai trazer já comentários interessantes. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Nós já vamos começar a próxima aula interpretando o que é esse mar de vidro e o que é esse trono aqui, esses animais cheios de olhos. Então, o livro do Apocalipse é um dos livros mais enigmáticos das Escrituras. Vale muito a pena, então, você continuar comigo nesse estudo. Se inscreva, ative o sininho, marque todas as notificações para você não perder nenhum comentário dessa série interessante. Se você quiser ver material mais exclusivo, se torne membro. Para os membros nós temos vídeos, aulas e cursos exclusivos. Se você quiser falar direto comigo, é só se tornar membro do nível consultoria. Assim você vai ter o meu número de telefone e a gente vai poder conversar, você vai poder tirar suas dúvidas sobre teologia e Bíblia. Fique com Deus então e até a nossa próxima aula.